O melasma é uma das condições mais comuns da pele, mas pode ser confundida com outros problemas. Vamos descobrir se o seu melasma é melasma mesmo? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo sobre o melasma. Ricardo, como a gente sabe que o melasma é melasma ou se é uma outra condição, uma outra doença, porque é tudo muito parecido, né? Sim. O melasma, Renata, ele é uma alteração da pele na qual o organismo da pessoa ele produz mais pigmento naquela região. Ele acaba sendo confundido muitas vezes com outras doenças da pele, como, por exemplo, o líquen pigmentoso, ou às vezes, dependendo da idade, até com a melanose solar ou outras doenças que causam pigmentação. Geralmente, quando a pessoa consulta um dermatologista, que é o especialista da parte médica de tratamentos cutâneos, né? Assim, ele geralmente sabe distinguir uma doença da outra com muita facilidade. Em especial com o uso, por exemplo, do dermatoscópio ou pelo próprio exame clínico. Em geral, as lesões do melasma, elas levam à pigmentação, em especial de áreas que são fotoexpostas, aquelas que são expostas ao sol, e ele tem um formato, vamos dizer assim, naquela região que é um pouco mais irregular. Diferente, por exemplo, da melanose solar, que geralmente é uma lesão muito redondinha, muito certinha, parece uma moedinha, às vezes, e é mais comum em pessoas um pouco mais velhas. É diferente, por exemplo, do líquen pigmentoso, que geralmente acomete essa área da lateral do rosto e é uma mancha um pouco mais escura, um pouco mais difusa, um pouco mais acinzentada. Então, assim, existem pequenas nuances que fazem com que você distinga entre as lesões. E acaba que isso é importante porque o tratamento é um pouco diferente dessas outras lesões. E o melasma tem alguma causa? Sim. O que acontece, Renata? O melasma, ele tem fatores genéticos associados a ele, tem fatores hormonais associados a ele e tem um fator que é muito importante, que é a exposição à luz. Então, do ponto de vista de fatores genéticos, em geral, a pessoa que tem melasma, se você busca na família, ela tem outros parentes que também têm melasma. Então, do ponto de vista genético, existe uma certa agregação familiar. Outra coisa que a gente percebe é que ele é mais comum nas pessoas que têm um fototipo mais escuro. Dificilmente uma pessoa muito, muito branquinha vai ter melasma. Tá? Como aqui no Brasil a gente é bastante miscigenado, né? Exatamente. Então ele é muito comum no Brasil. A gente tem muitas pessoas... E às vezes a pessoa é branquinha, mas tem um fundo Exatamente. da pele escuro, né? Isso. Quando a gente fala disso do tom da pele, o que acontece? Você tem pessoas que são muito, muito branquinhas, geralmente aquele pessoal que é bem branquinho do cabelo, às vezes até ruivo. Você tem um outro grupo que é o pessoal que é bem branquinho do cabelo mais loiro. Você tem o pessoal que é branquinho, que quando pega sol fica muito vermelhinho, mas não bronzeia. Uhum. Eles, na sequência, já ficam muito vermelhos, depois eles voltam a ficar branquinho igual sempre foi. Você tem aquelas pessoas que já pegam uma corzinha sem ficar tão vermelho. E você tem as pessoas que têm a pele mais morena e até os pacientes que têm a pele preta mesmo, né? Em geral, essas pessoas de tom de pele muito branco, elas não têm tantos problemas com melasma. Mas como aqui no Brasil porque a gente é mais difícil de pigmentar. É mais difícil de pigmentar. E, em geral, o pessoal do meio do caminho, vamos dizer assim, aquelas pessoas, por exemplo, que bronzeiam facilmente, ou as pessoas que são de pele um pouco mais escura, elas têm uma chance maior de desenvolver um melasma, sabe? Do ponto de vista genético mesmo, né? Então, o primeiro fator é esse, da parte genética. Agora, aqui no Brasil, nem sempre a genética vale para isso que a gente está falando, que é bem misturado, né? Todo mundo. Outra coisa que é importante são os fatores hormonais. Os hormônios aí, né? Os hormônios. A gente sabe que parece que o estrógeno tem uma importância grande no desenvolvimento do melasma. Não é em todas as pessoas que isso acontece, mas é muito frequente, por exemplo, uma pessoa que não tinha nada e começa a usar, por exemplo, anticoncepcional oral e aparece um melasma. Ou a pessoa que não tinha nada, engravida e na gestação ou no pós-parto desenvolve um melasma. Então a gente percebe que tem um fator genético associado sim à condição, né? Assim, é muito mais frequente em mulher do que em homem. Agora, Ricardo, é verdade que as pessoas falam assim, quando você entrar na menopausa, o melasma tende a diminuir?
Nem sempre reduz tanto assim, Renata, como a Talvez gente seja gostaria. por causa do estrógeno. Sim, a gente tem uma baixa de hormônio que acontece na menopausa, a gente sabe que os hormônios estão envolvidos no melasma, mas a gente não sabe toda a sequência, toda a cadeia E às como vezes isso funciona. não pode ser só isso a causa, né? Pode ter outras causas Exato. também. Né? É uma doença multifatorial, né? Assim, é uma alteração da pele que é multifatorial, tem várias coisas envolvidas, né? Então não é só o hormônio, tanto que as pessoas entram na menopausa e nem sempre clareiam. Nem sempre clareiam. Tem pessoa que melhora mesmo, tem pessoa que não melhora. Né? Então Assim, isso não é uma exata, não. né? Porque tem muita gente que fica contando com isso, sim, né? e contando que vai acontecer isso, às vezes não vai acontecer. Às vezes não vai acontecer, vai continuar tendo sentindo as manchas. Tendo as manchas. Isso. E o que fazer? E o outro fator, né? Assim, então tem a questão da genética, tem a questão hormonal, e a outra questão que é muito importante, Renata, é a exposição à radiação ultravioleta e à luz, né? Assim, a gente sabe que a exposição à luz, ela estimula a produção de melanina no organismo. Uhum. Então, aquelas áreas que são expostas ao sol, elas têm uma tendência a pigmentar mais e a desenvolver mais melasma nessas pessoas que têm tendência. E antes a gente achava que isso era muito só da luz ultravioleta. Hoje a gente sabe que mesmo a luz visível, né, essa do dia a dia, se é em alta intensidade, ela parece também estimular a produção de melanina. E hoje a gente tem mais também luz visível, né? Muito mais. Computador, televisão, celular, lâmpadas. Sim, a própria energia elétrica, né? Se a gente imaginar na época dos nossos avós, né? Assim, quando eles eram crianças, não adultos, mas quando eles eram crianças, dava 6 horas da tarde, começava a escurecer, não era toda casa que tinha luz elétrica, era um pouco diferente o tempo de exposição era a quantidade e o tempo de exposição. Eles dormiam muito mais cedo do que a gente, né? Assim, hoje a gente fica até muito mais tarde, ficando até mais tarde, a luz acesa até mais tarde. Então, isso trabalha tudo muito, né? Muito. Com a tela muito próxima, né? Sim. E isso é acumulativo? Parece que sim, parece que essa exposição, e em especial essas exposições agudas, parece que elas influenciam mais na pigmentação. Uhum. Né? E aí, com isso também, a gente pensa, que foi a sua outra pergunta, né? E o que fazer? O que fazer, ele pode ser voltado para todas essas situações. Assim como a causa é multifatorial, o tratamento preferencialmente deveria ser multifatorial. Em relação à parte genética, a gente não tem nada que a gente pode fazer até o momento, né, assim, de tratamento. A genética, às vezes, joga no time um pouco do contra com a gente, mas a gente vai levando. Talvez no futuro próximo a gente tenha coisas. Tem que pegar o que a gente pode fazer, né? Isso. Em relação à parte, em especial, de exposição solar e de tratamento, o que a gente tem? A gente tem o uso dos fotoprotetores, que é a base do tratamento do melasma, porque como é uma tendência genética, por mais que você tenha produtos hoje que são despigmentantes, que consigam clarear essas manchas, geneticamente, se você expor novamente ao sol, você vai ter um aumento de produção de novo da melanina naquele local, porque geneticamente o seu organismo é programado para pigmentar mais naquela região. Então é muito importante fazer uma fotoproteção adequada, né? Para não estimular. Para não ficar estimulando a produção da melanina, né? E hoje, Renata, a gente tem fotoprotetores tanto químicos, que têm substâncias que absorvem essa radiação solar e não deixam ela fazer tanta ação na nossa pele, quanto fotoproteção mecânica mesmo, né? Assim, de substâncias que tem nos fotoprotetores que impedem que a luz passe e atinja as suas células, tá? Acaba que para a luz visível, a fotoproteção mecânica ela é muito importante. Para a radiação ultravioleta, tanto a mecânica quanto a química são muito importantes, a fotoproteção. Então, é bom que a pessoa tenha um fotoprotetor que por exemplo, para melasma a gente sempre pede para que tenha cor, porque geralmente esses produtos que dão cor, eles fazem fotoproteção física. De barreira, além de ter um fotoprotetor químico associado. E aqueles fotoprotetor oral? Eles têm uma eficácia também?
Os fotoprotetores orais, assim, na verdade, eles não são exatamente fotoprotetores. Eles são vendidos como fotoprotetores, né? Mas a gente tem mais de uma substância hoje disponível no mercado que é usado como fotoprotetor. Então, a gente tem o Polypodium leucotomus, a gente tem o oleolar, a gente tem o hidroxitirosinol, que são utilizados, né? Assim, a luteína, que são utilizados com essa finalidade. Uma parte dessas substâncias, eles são antioxidantes, na verdade. Então, por exemplo, o oleolar, o hidroxitirosinol, a luteína, todos eles funcionam como antioxidantes. E alguns deles, como por exemplo o Polypodium leucotomus, eles aumentam, vamos dizer assim, a tolerância da pessoa à exposição à luz. Esses fotoprotetores orais, esse grupo de medicações orais, né, os antioxidantes e os fotoprotetores, eles têm uma série de trabalhos em cultura de célula, né? Assim, a gente não tem grandes publicações deles em trabalhos com humanos, mas a gente tem em cultura de célula, aumentando, por exemplo, sobrevida de célula, aumentando o tempo de exposição em animal, a radiação ultravioleta, por exemplo. Então, sim, eles parecem ter alguma eficácia. Mas não ainda substitui. não substitui. E ainda carece de trabalhos maiores, né? Assim, mas que faz diferença na prática, a gente vê que faz, né? Assim, Sim. porque, em especial para as pessoas que são muito sensíveis à luz. Então, por exemplo, uma pessoa que mancha demais, é muito comum quando a gente orienta a usar e ela vai fazer uma viagem, alguma coisa, geralmente ela pigmenta muito menos, né? Assim, então, Sim. apesar da gente ter eu poucos vejo trabalhos... isso em consultório, assim. A pessoa que é certinha, que usa bonitinho, tanto o oral quanto o tópico, o né? tópico. E aí, com isso, ele não substitui, que é aquilo que a gente está falando. Precisa tem que usar da o fotoproteção. outro, Não tem muito jeito. Então, a fotoproteção é um dos carros-chefes do tratamento. A outra coisa que a gente pode fazer é usar algum produto que seja despigmentante, que consiga atrapalhar essa produção, por exemplo, da melanina ou essa distribuição da melanina. No nosso organismo, você tem na pele uma célula que chama melanócito, que é a célula que produz o pigmento. E esse pigmento ele é distribuído nas células que estão ali naquela região. Não são todas as nossas células que produzem pigmento, são algumas e elas distribuem para as que estão ao redor. A gente tem hoje disponível no mercado vários medicamentos que são de uso tópico, que alteram ou a produção da melanina, atrapalham a produção da melanina, ou atrapalham a distribuição dela nas células que estão ali em volta, ou degradam ela um pouco mais rápido. E esses não medicamentos chega a ficar tão escuro assim. Exatamente. Todos eles são medicamentos que têm uma eficácia... A maioria deles tem uma eficácia comprovada em trabalhos científicos, né? Assim, mas eles dependem de tempo de uso. Por que isso? Porque a pele, as células novas, elas são formadas nas camadas mais baixas da pele. E a pele vai como se fosse descamando e essas camadas lá de baixo vão subindo progressivamente. Então, não é uma coisa que com 2 dias, 3 dias você vai ver resultado. Vai demorar o tempo que demora para a sua célula que nasceu menos pigmentada chegar até a superfície. E isso, em geral, demora próximo a 1 mês. Aí. Então, entre 20 e 40 dias para a maior parte das pessoas. E às vezes a pessoa usa uma semana e fica achando que não tá dando não funcionou. Resultado, Não vai funcionar mesmo, com uma semana. Né? Não mesmo. Então, é importante a pessoa ter uma certa persistência para que ela consiga ver o resultado. Hoje, a gente tem muitas medicações no mercado com vários princípios ativos distintos, né? Assim, no passado, o carro-chefe do tratamento do melasma era a combinação da isotretinoína, da tretinoína com hidroquinona, com corticoide. Ainda é o produto que mais tem publicação, tá? Mas a gente sabe que é um produto que, se você suspender o uso abruptamente, dá muito rebote. Então, a maioria dos dermatologistas hoje quase não usa ou usa de forma muito pontual, como uma emergência. Exatamente. E a gente tem vários outros princípios ativos e tem várias outras combinações de princípios ativos que atuam em mais de uma etapa da formação aí da melanina, que é a substância que dá a pigmentação da pele, que podem ser usados. Né? Agora, tem pessoas que compram a hidroquinona com a isotretinoína e ficam usando... Por meses, por muito tempo. A hidroquinona, ela é um produto que clareia muito rápido, mas ela tem o problema do rebote, que é um problema real se a pessoa suspende abruptamente. É muito comum ter muita piora da lesão, a gente vê muito isso em consultório, tá? E ela tem um outro problema que alguns pacientes, por exemplo, se ele usa todos os dias, durante um período muito longo, mais de 3, 4 meses,
ela pode dar umas manchas brancas na pele que não repigmentam nunca mais. Então, assim, a pessoa às vezes fica com umas manchinhas parecendo uns confetinhos. Fica mais difícil de tratar. Fica mais difícil de tratar. E tem umas pessoas que têm uma reação que é mais rara da gente ver, mas que pode pigmentar ao contrário. Elas podem ter uma pigmentação causada pela hidroquinona, que também é raro, mas que quando acontece é muito mais difícil de tratar. Eu já vi também a pessoa ficar com a pele assim, como se fosse em alto relevo. Aí às vezes pode ser uma irritabilidade. Pode ser uma irritabilidade também, pode. Porque é forte, né? Fica mais sensível a pele. Fica muito mais sensível. E outra coisa que tem assim, melasma não gosta de nada que irrita a pele. Se você quiser que dê errado, é só irritar, né? Assim, se você passar um produto que é muito agressivo, pode saber que vai dar rebote. A pele laser, não pode inflamar. Né, Ricardo? Exatamente. Às vezes o paciente acha que o laser é super tranquilo, não dói, às vezes a potência do laser. O melasma não gosta muito nem de luz e nem de calor, Renata. Assim, muito calor, muita inflamação também piora demais. Então a gente vê com alguma frequência pacientes que foram submetidos, por exemplo, a laser terapia, dependendo do tipo de laser, e que pioram muito com o melasma. Uhum. Então, para fazer um laser em melasma, tem que saber muito qual laser que é, tem que ser um laser que não esquenta, que não é de comprimento de onda semelhante à ultravioleta ou à luz visível, porque esses todos vão piorar aí o melasma, a lesão da pessoa. Aumentou o processo inflamatório, aumenta a tendência é aumentar a pigmentação. E geralmente quem tem melasma tem uma tendência à hiperpigmentação. Então é a mesma pessoa que geralmente, por exemplo, tem uma espinha, cutucou, vai manchar. Porque ela tem uma tendência... Bichinho picou. Vai manchar e demora a clarear. Então tem que ter cuidado, né, assim, nesse sentido com a própria pele, né? Outra coisa que a gente tem no tratamento hoje são outros medicamentos orais. Tanto essa parte da fotoprotetor, antioxidante, quanto, por exemplo, o ácido tranexâmico, que tem uma série de contraindicações, mas quando bem indicado, em especial para os quadros mais refratários, a gente tem resultados muito interessantes. Sim. Né? Tem que ter acompanhamento médico, tem que ter os exames direitinho, mas é uma opção terapêutica também, de medicação oral, né? E outra coisa que a gente tem são procedimentos, né, Renata? Então, por exemplo, alguns peelings que são menos agressivos, eles podem ser muito úteis para o controle do melasma. Não pode ser aqueles peeling que inflamam, que descamam. Esses aí não vão dar certo. Que fica com aquela crosta preta. Não dá. Isso aí vai piorar o melasma. Mas se é um peeling mais suave, se é um peeling mais bem feito, no sentido de assim, mais controlado, você pode ter uma resposta muito boa e pode ajudar no tratamento do melasma. Você tem procedimentos como, por exemplo, microagulhamento, que pode ser feito e que também tem muitos trabalhos mostrando uma melhora bem significativa no melasma. O melasma, a gente tem que ter cuidado com ele, não é qualquer coisa que pode fazer, qualquer procedimento. É sempre bom procurar um profissional, né? Não tem milagre, né, Ricardo? Porque hoje a gente vê na internet vários tratamentos. Você vai ficar sem o melasma, faça 3 sessões disso. Não é assim, não né? Não é assim. A pessoa tem uma tendência genética, né, Renata? Então, assim como uma hipertensão, um diabetes, ele funciona como uma alteração crônica, como uma condição crônica na vida da pessoa. Ela vai ter que fazer alguma coisa pro resto da vida. Mesmo que seja um tratamento agudo, digamos assim, com despigmentante e o uso do protetor solar, da fotoproteção pro resto da vida. Mas ela vai usar algum tópico, alguma coisa para não voltar, porque senão volta mesmo. Né? E aí é importante não cair nisso, né? Até para não piorar e depois o tratamento ser mais sofrido. Muito mais difícil. Não tem muito milagre, né? Assim, tratar... Infelizmente não existe ainda, infelizmente, né? A gente também queria que tivesse. Né? Assim, a gente também queria que tivesse, mas hoje é pensar num tratamento a longo prazo. Sim. Foi muito esclarecedor. Eu gostei demais de conversar com você. O melasma realmente é um problema que deixa muita pessoa aí triste, né? Sim. Muito paciente que chega em casa, né? Vê o melasma, procura esconder com maquiagem, tudo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado, que tenha esclarecido a dúvida de vocês. E a gente se encontra no próximo podcast.